Direto de São Berlondres, dos estúdios da Colabore, estamos começando mais um episódio do Colabore Podcast. Eu sou o Rafael Schenta, gerente de transformação e gente em gestão. E você, já pensou em ampliar o seu negócio? Já pensou em expandir para o mercado internacional? Saiba que 90% de tudo que vem de navio. Então hoje, para falar um pouquinho desse mercado, nós trouxemos o Guilherme Salgado. Guilherme, seja muito bem-vindo. Obrigado. Vou chamá-lo de Gui, então já temos aí uma certa intimidade. Ele que é especialista em exportação e trabalha também na área comercial. Guilherme, vamos para a primeira pergunta. Quais são as etapas necessárias para uma empresa que quer começar a trabalhar com exportação internacional? Boa noite, primeiro, obrigado pelo convite. Na verdade, para você começar uma exportação, existem uma série de etapas que você precisa passar. A primeira delas é entender se o mercado competitivo que você vai entrar, ele vale a pena para você. Você precisa entender tributação, você precisa entender de documentações, ter empresas que te dão suporte em relação a isso. Existem até algumas ferramentas do governo que podem te ajudar. Então, são processos que são necessários, empresas cadastradas e registradas para poderem fazer exportações, isso é bem importante. Então, são alguns dos desafios iniciais que quem quer exportar ou importar precisa ter em mente. Legal, então o governo também dá algum tipo de direcionamento, porque também acaba sendo beneficiado com isso, e também tem as outras questões que a gente já conversado durante esse episódio, de legislação, questões sanitárias e outras que a gente vai discorrer, né? Sim, isso mesmo. Legal. E qual que é o principal pecado capital de uma empresa quando elas querem entrar no mercado e elas deixam de fazer alguma etapa importante dessas que você citou, por exemplo? Eu dividiria em principalmente duas etapas. A primeira é justamente fazer esse estudo de mercado para onde você quer exportar o seu produto, né? Porque você tem diversos países que também exportam, né, esse produto específico, entender a competitividade que você vai ter, entender os parceiros que você pode contar nesse outro país para essa abertura de mercado e fazer um preço competitivo, considerando tributações de exportação, de importação. As tão faladas tarifas agora dos Estados Unidos refletem muito isso, Está em alta, né? mas é algo que sempre existiu, na verdade, né? Mas é uma coisa até pelo governo norte-americano ter levantado essa bola, acaba estando mais na boca do povo, né? Isso é muito importante. E a outra é considerar a logística e infraestrutura do Brasil, para você poder ter um processo logístico de qualidade, planejamento, com certeza, porque você tem diversas etapas onde você pode atrasar a sua carga para entregar no porto, você pode atrasar a sua documentação ou fazer declarar a sua carga de uma maneira errada, que isso vai acabar atrasando aqui junto à Receita Federal e também na liberação no destino da carga. Entender como você vai fazer esse transporte. Existem algumas maneiras do transporte marítimo, principalmente, para você fazer essas exportações. Então, você ter parceiros logísticos que entendam realmente essa cadeia, para poder te dar esse suporte, porque realmente começar do zero, sem ter esse conhecimento, é muito complicado para você, no final das contas, conseguir oferecer um preço competitivo para esse mercado que você quer entrar. Tanto para a parte de exportação como para importação, elas têm detalhes similares ou é muito diferente? Por exemplo, eu quero abrir uma importadora, então eu vou comprar produtos que vão vir de determinado país. Eu tenho uma linha específica, ou no meu caso, não. Eu vou exportar para determinados países, seja Europa, Ásia, África, são muito diferentes ou não? O processo de documentação, não, porque são processos que você precisa ter isso definido, né? Isso os governos de cada país, eu digo, terem definidos para você conseguir ter um processo logístico que ocorra de uma maneira mais simplificada, assim, a gente pode colocar dessa maneira, né? Você precisa ter as documentações, falando de exportação, né, de qual que é o tipo de carga, a declaração junto à Receita Federal, você precisa ter a relação de cargas, né? Então uma packing list, que a gente chama mais no meio do comércio exterior, para ter essa declaração. Você precisa ter uma liberação de carga, você precisa ter as liberações junto à Receita Federal, a documentação junto ao armador, né? Se for alguma carga perecível, por exemplo, você precisa ter algumas certificações do MAPA, por exemplo.
né? Então, são documentos que são necessários para você fazer esse processo de exportação, e importação depende do tipo de carga que você vai importar. Você precisa ter, dependendo do que for o produto, a mercadoria, enfim, algumas licenças específicas. Burocracia. Você falou muito de documentação, na minha cabeça já veio a parte burocrática. Ela é um pesadelo para os exportadores ou não? Ela é uma parte bem necessária por tudo que você falou, das declarações com a Receita, da nota, da especificação do seu produto. Ela não é, então, algo... É que, como você citou algumas vezes, na minha cabeça eu falei, gente, eu preciso de uma pessoa só para isso, eu preciso de uma empresa, um parceiro. Como que é isso para a pessoa que tá, para a empresa que está iniciando? Se torna uma barreira ou, na sua visão, não? É algo necessário, mas que dá para conduzir? Dá para conduzir, de novo, depende muito do que e para onde, né? Do que você quer exportar e para onde você quer exportar, né? Então, se você fala da burocracia em relação à Receita Federal, por exemplo, existem essas documentações que eu comentei, mas existem empresas especializadas que fazem essa parte do desembaraço aduaneiro, que são empresas específicas que cuidam junto da Receita Federal para fazer essas liberações, para entender como declarar essa carga de uma maneira certa. Então, eu vou dar um exemplo. Eu trabalho mais com o setor automotivo, o setor de máquinas. Esse tipo de produto é um produto que ele é um produto físico de alto valor agregado, então muitas das vezes você tem uma liberação mais rápida. Então, dependendo da empresa que está fazendo a exportação, existe o chamado OEA, que é o Operador Econômico Autorizado, né? Então, se você tem essa certificação, praticamente 90 a 95% dos seus processos eles já vão ser liberados em canal verde. Canal verde é quando existe só uma conferência física de documentação que você não precisa, né, fazer mais nada. Dependendo de outras cargas, containers, por exemplo, ou até mesmo de países de risco, às vezes você tem um canal laranja, onde é necessária a conferência física tanto da carga quanto da documentação, e o canal vermelho, onde é necessário um inspetor da Receita Federal e fazer a vistoria em loco para verificar se está tudo correto. Então, no caso do container, você tem a declaração do que está dentro daquele container, ver principalmente se o lacre que está declarado nessa documentação, a documentação essa eu digo do armador, tá? O armador é a companhia marítima, né? Que quando você faz uma exportação, uma importação, existe um documento específico que chama BL. E esse é um documento de posse de carga também, onde a companhia marítima declara aquele produto, aquela carga que ela está transportando. Mas o lacre também? Desculpa, você falou do lacre, eu lacre. já não pensei em mais nada. O lacre também lacre. é colocar? O lacre sim, porque aquele Pra não lacre ter ele comprova, junto com alguns outros fatores, que aquele container não foi corrompido durante o processo logístico. Sim. Ou seja, você tem diversos processos onde a Polícia Federal apreende drogas, por exemplo. Então você tem, né, crime organizado que coloca drogas dentro do container, por exemplo, corta o lacre, coloca, mistura em saca de café, em saca de soja e diversos outros produtos para mandar para mercados. Então você tem que ter essa comprovação de que aquele lacre não foi corrompido desde que aquela carga saiu da fábrica até chegar no destino final. E quando ela é corrompida, eles têm algum adendo, algum documento? Quando há essa fiscalização, seja da Receita ou de algum órgão competente? Se for uma autoridade que rompeu o lacre, sim. Caso contrário, aí é uma carga que não pode ser embarcada pela companhia marítima. Existe muito, por exemplo, eles registram aquele lacre, eles colocam que a mercadoria que está lá, ela saiu da fábrica ou dentro do seu estoque, ela foi colocada, de repente chegou de um porto para outro, de um país para outro, quebrada e aberta. Qual é o trâmite para isso? Isso provavelmente o terminal, a companhia marítima ou o terminal, a primeira pessoa que tiver contato com essa situação tem que reportar para as autoridades, para aí sim acontecer uma investigação que daí acaba indo de trás para frente, né, para entender aonde possivelmente aquele lacre ou aquela carga foi corrompida durante a cadeia logística. E falando, independente dos produtos de grande porte, como você citou, ou os containers, como que é a segurança desses navios? Ouvi dizer que hoje em dia a questão das câmeras, de sensores, hoje é um local de muita segurança justamente para evitar tipos de roubos e furtos, falando primeiramente internamente. Existe o quê? São empresas terceiras, é a própria empresa
dona do navio ou dona do espaço que é responsável? Como que é feito essa dinâmica da segurança dos produtos que são exportados ou importados? Dentro de cada processo você tem pessoas. Então você tem a pessoa responsável pelo transporte rodoviário, você tem os funcionários responsáveis pela operação dentro do terminal, você tem as pessoas responsáveis pela operação do navio. Qualquer pessoa precisa ter uma autorização para poder adentrar em certos recintos, principalmente recintos alfandegados, né, que são lugares onde você tem as operações. Então, por exemplo, se você quiser ir num terminal, por exemplo, portuário, você não pode simplesmente chegar lá e falar, eu quero ver como é que funciona. Você precisa ter uma empresa, você precisa ter uma autorização, você precisa solicitar uma autorização para poder entrar. Tá? Então, dentro de um terminal, você tem diversas empresas que fazem a operação. Então, você tem terminais que terceirizam a operação de terra, você tem terminais que terceirizam a parte do transporte dentro do terminal. Então, tudo isso, você tem os terminais que têm essa vigilância 24/7, né, por parte de câmeras, até seguindo as regulamentações do OEA que eu comentei. Né? Então, você tem diversos fatores que você precisa comprovar para conseguir essa certificação de segurança. Então, você precisa ter todos os seus processos muito bem definidos, e não só os processos, e sim também planos de ação para possíveis casos de corrupção, para possíveis casos de avaria, para possíveis casos de pessoas não autorizadas entrando. Então, você descreve todos esses processos, solicita junto à Receita Federal para conseguir ter essa autorização. Então, depende muito do terminal que faz as operações. Aqui no Brasil, você tem terminais gigantes, terminais menores. Tem o Porto de Santos, que é o maior porto da América Latina, por exemplo, que tem, e dentro do porto você tem diversos tipos de terminal, para diversos tipos de operação de carga diferente. Ele é o maior da América Latina? Eu não sabia. E aquele de Recife é grande também? Não chega ao tamanho? Ele tem uma operação tão movimentada que fizeram há alguns anos, né, o Porto de Recife, mas eu já fui lá algumas vezes, né, em Pernambuco, nunca vi o mesmo volume de movimento que tem o de Santos. Não tem, porque o Porto de Santos acaba sendo um porto mais central que consolida diversos tipos de movimentação de carga. Então, o Porto de Suape, que é o porto lá de Recife, você tem uma operação do setor automotivo, por exemplo, você tem operação de granel, então são operações diferentes, né? Mas nenhum porto chega com a movimentação que o Porto de Santos tem, e mesmo assim, sendo o maior da América Latina, a gente ainda enfrenta toda essa parte de infraestrutura, principalmente de chegada de carga e retirada de carga. E vamos falar um pouquinho dos riscos, né? Do risco logístico. Qual que é o maior desafio das transportadoras internacionais hoje? Olha, são diversas, porque hoje, quando você faz um transporte de um país para outro, você está sujeito a diversas situações que podem impactar nessa parte do transporte. Então, você tem questões climáticas, você tem questões de conflitos internacionais, você tem questões logísticas dos países, né? Então, vou citar alguns exemplos. No ano passado, a gente teve, em 2023 e 2024, então final de 23 para 24, a gente teve a seca do Canal do Panamá. Então, essa é uma questão que você atrapalha, né, toda uma cadeia logística, porque o Canal do Panamá é o segundo maior canal de trânsito de navios. Né? Você tem questões climáticas no México, por exemplo, você tem questões climáticas nos Estados Unidos, a questão de época de furacões, né? Então, isso também impacta na parte de como o navio vai chegar, de quando o navio vai chegar. Isso causa congestionamentos portuários, né? Então, é o que a gente fala, o transporte marítimo ele não é como o transporte aéreo. O transporte aéreo, você tem realmente uma escala muito bem definida para esse transporte. O transporte marítimo, ele tenta ser o mais próximo possível daquilo que é divulgado para o cliente, porém existem situações que fogem do controle da companhia marítima. Né? Então, se você vai enfrentar um congestionamento portuário, se você não vai conseguir adentrar com o seu navio na barra do porto por conta de névoa, por conta que a maré está muito agitada. Então, tem diversos fatores que, quando você vai iniciar um processo de exportação ou de importação, você precisa ter esse planejamento em mente, acompanhar a situação daqueles portos, para você conseguir fazer esse planejamento de entrega de carga ou retirada de carga, porque a cada passo dentro dessa cadeia logística, a chance de te gerar um custo adicional do que não estava previsto dentro do teu orçamento é muito grande. É por isso que você compra aquele produto da Shopee, ele chega da China em 9 dias
e leva 3 meses para chegar na sua casa. Tem toda uma vistoria, não sei se você vai saber me dizer, mas esse problema aí dos produtos da Shopee que chegam em 10 dias no Brasil e demora 40 para chegar em casa. O que é? Ele tem uma equipe que vai vistoriar, tem uma conferência, vai para outros distribuidores menores para poder chegar na minha casa. O que demora tanto? Olha, depende muito. Dessa parte eu não sou muito expert, mas quando você tem esses transportes de mercadorias menores, né, você tem consolidações de container. Então, por exemplo, se eu quero exportar, se eu sou uma companhia chinesa e quero exportar não é nem uma companhia, um produtor chinês, e eu quero exportar alguma coisa para outro país, e eu não tenho carga suficiente, volume suficiente para colocar em um container, eu tenho que pegar alguém, uma empresa, que faz uma consolidação então das cargas do Guilherme, das cargas do Rafael, das cargas de outra pessoa, coloca dentro de um container, declara tudo, e aí envia para o outro país. Né? Então, assim, a chegada no Brasil, ela depende da companhia marítima e daqueles fatores que eu comentei. Agora, a partir do momento que isso vai para os Correios, por exemplo, eu não sei exatamente qual é a burocracia que é envolvida para fazer essas liberações. Eu sei que tem pagamentos, às vezes, de impostos, até pelas próprias pessoas, então, às vezes, o teu produto demorou para chegar, porque se ultrapassar daquela alíquota que o governo tem de importação de produtos menores, você tem que pagar. E tem pessoas que não pagam e falam, não, eu acho que vai passar. Aí não passou e vai ficar lá. E às vezes eles demoram para ser notificados e aí isso acaba gerando, né, um atraso. E muitas das vezes também tem greves dos Correios, que a gente vê que acabam sendo, de certa forma, recorrentes. Então depende muito da logística interna também. Cuidado, gente, quando for comprar coisa, principalmente na Wish. Tá? Vai chegar aqui em 10 dias e vai chegar em 90 depois na sua casa. Esse negócio de só paga o frete é uma farsa. E vamos falar um pouquinho sobre a parte aí de saneamento, como se proteger das bactérias internacionais. Tem uma equipe especializada, porque a gente viveu aí esse período de pandemia que veio muito por viagens de avião e contaminações, mas tem dessas cargas, né? Como que funciona essa parte, assim? Existem diversas regras sanitárias em todos os países, para tanto exportação, mas principalmente para importação. Né? Quando você fala de tanto carga viva, né, transporte de animais ou perecíveis, comidas, parte que faz fauna e flora, por exemplo, então tudo isso precisa ter uma regulamentação, realmente se pode ou não ser transportado. Tá? A parte de vírus e bactérias, eu vou dar o exemplo da pandemia. Né? Então, quando você vai adentrar o terminal, que eu comentei, a fazer uma operação portuária, no momento da pandemia foi muito restrito a realmente quem precisava estar lá para fazer a operação. Então você tinha todo mundo usando máscara, todo mundo com os certificados com as carteiras de vacinação, tudo comprovado realmente. Então não é que o vírus entrou no navio, ficou armazenado lá e saiu em outra região. Então essa parte acaba sendo muito controlada pelas autoridades sanitárias de cada país. Né? Então, por exemplo, se você é um tripulante de um navio, o capitão do navio ele tem que declarar toda a tripulação a cada porto que ele está adentrando e operando. Então, olha, minha tripulação é essa, a documentação toda é essa. Então, por exemplo, se você faz parte da tripulação, você não pode simplesmente sair do navio e ir para a cidade, né, até porque você é um estrangeiro. Então, você tem toda uma regulamentação. Né? E aí você tem toda a parte de saneamento de cargas em si, né? Que tem o MAPA, que é uma agência regulamentadora do governo brasileiro, onde você tem diversas regras que você precisa seguir, desde a parte de fumigação de madeira até parte da declaração daquilo que está vindo, seja comida, seja planta, enfim. Dependendo do que for, tem uma detetização e dependendo do que for, nem deixa entrar. Exato. Uma curiosidade, por exemplo, existe uma situação que afeta muito a região da Oceania, por exemplo, lá, que é uma infestação tanto de sementes quanto de insetos, mas um inseto específico que ele é como se fosse da família da Maria Fedida. Né? E acaba sendo uma coisa que quando a gente conversa isso com os nossos clientes, eles falam, pô, não é possível que o navio atrasa para chegar lá por causa disso. Mas é uma espécie que ela não é originária da Oceania, principalmente na Austrália, ela é originária da Ásia, mas por conta de diversas movimentações do comércio internacional, acabou contaminando a região como um todo. Então existem certificados específicos para você exportar uma carga
para a Oceania, países de mais risco, países de menos risco, você precisa entregar certificados de limpeza da máquina, porque esses insetos e essas sementes, eles se alocam dentro de carros, de máquinas principalmente, adormecem, né, falando de uma maneira mais simples, e quando chegam na Austrália, eles saem das máquinas e acabam infestando principalmente parte de flora e fauna da Oceania. E não tem predador natural. Então acaba sendo um problema muito grave mesmo, onde um navio inteiro pode ficar em quarentena, ou seja, o navio não pode atracar até que as autoridades sanitárias da Austrália ou da Nova Zelândia façam toda uma inspeção e se certifiquem de que não tem mais nenhum inseto ou nenhuma semente dentro de todas as cargas do navio. Aí quando fica em quarentena, eles ficam em uma distância do porto, onde vai atracar, e tem que esperar uma detetização, uma Exatamente. vistoria, e aí os órgãos vão indo e voltando para isso. Exatamente. Agora a gente passou por algumas situações onde a gente descarrega muitos carros e muitas máquinas de mineração e construção na Austrália. E essas cargas foram descarregadas e elas eram colocadas dentro de galpões onde existia um aquecimento feito desses galpões, porque instigava o inseto a despertar, se a gente pode colocar dessa forma, para eles conseguirem encontrar realmente a fonte, detetizar e aí certificar que nenhuma daquelas cargas estava sendo contaminada do porto. A Austrália tem uns bichos estranhos, já vi na internet, não fui lá ainda, mas eu tenho medo lá daquelas aranhas gigantes que eu vejo na internet. Espero que seja mentira. Tem gente que foi para a Austrália que está aqui nos assistindo. Vamos para um momento muito bom, momento Bariloche. O nosso parceiro, o nosso patrocinador veio adoçar a nossa conversa. A Bariloche já tem mais de 55 anos de tradição. Está desde 1966, aqui na Avenida Kennedy, número 170. Com seus doces maravilhosos, mandaram um beijinho. Eu pedi, faz 3, 4 episódios, brigadeiro. Hoje não teve o eclair de chocolate, mas tem tortelli, bolos. Pode adoçar o seu evento corporativo, a sua festa, seu casamento. Vai ficar um QR Code aqui para você poder acessar o site e fazer o seu pedido e sua cotação. Bariloche, consistência e tradição na região do ABC. E se você quer ser um parceiro nosso, entre em contato aqui pelo link da descrição, que a gente divulga o seu negócio e fomentamos parcerias. Aproveitando esse momentinho de pausa, pode pegar um docinho se você quiser, Gui. Se inscreva no canal, ativa o sininho. A maioria das pessoas que nos assistem não são inscritos, né? Compartilhe e curta, porque agora nós vamos entrar no momento de curiosidades. É a hora do corte, viu? Vai ter corte aqui neste momento. E eu vou fazer essa pergunta que para muitos pode ser muito simples, mas se quebra um navio no meio do oceano, o que é? Tem um guincho? O que acontece? Se quebra um navio, ele fica navegando, ele coloca a âncora lá aonde dá? Como funciona esse processo? Depende muito de qual que é a avaria do navio, né? O navio ele tem um motor primário e motores também secundários que auxiliam. Tem os backups ali. Exato. Existem diversos tipos de navio também, né? Diversas classes de navio. Então cada navio tem a sua especificação para o tipo de carga que transporta, para a distância que aquele navio vai percorrer, né? Então tudo isso para os canais que vai passar, canal de Suez, canal do Panamá. Então tudo isso depende. Geralmente os navios eles não quebram e ficam parados no meio do mar, até porque existe um engenheiro responsável que acompanha todas as viagens, onde ele tem todo o conhecimento para poder fazer um reparo necessário para fazer uma atracação num porto mais próximo e aí sim entender, fazer um diagnóstico para fazer o reparo desse navio. Então tudo isso depende, mas caso não exista nenhuma possibilidade realmente, existem alguns rebocadores que podem fazer esse auxílio desse transporte, né? Existem empresas especializadas em todo tipo de serviço em alto mar que você pode imaginar, desde resgate até movimentação de um navio, questões médicas, suprimentos, segurança, né? Então tudo isso realmente depende muito da situação, né? Mas geralmente os navios conseguem fazer uma viagem pelo menos a um porto mais próximo, talvez não que esteja sendo planejado na próxima viagem, sim,
mas algo que consiga fazer essa movimentação próxima. E hoje em dia também tem essa questão de se comunicar com outros navios, se acontecer algum problema, eles vão pedir socorro, óbvio, para alguns específicos, como você colocou, das empresas que prestam esse tipo de serviço, mas também até para outro cargueiro, outro navio próximo também, né? Eles têm um canal via rádio que eles vão se comunicando. Satélite. Existe até por conta das movimentações de rotas, né? Então você tem que informar quais são as rotas que você está fazendo, para você também não ter problemas de colisões de navios. Não é uma coisa tão comum, da mesma forma que aviões, mas você precisa ter, né, esse reconhecimento de rota para saber realmente como fazer as aproximações. Então, se você vai para um porto específico, você também tem toda uma comunicação entre o capitão do navio e também as autoridades portuárias daquele porto para saber, olha, a sua atracação está prevista para o dia X, horário X. Então, você vai seguindo toda essa parte de escalas, né, se a gente pode dizer assim. Legal. O oceano nós sabemos da imensidão dele, né? E você falou das questões climáticas, né? Então a gente tem hoje determinados navios para determinadas regiões que sabemos que tem uma situação climática mais complexa do que outra. Como você falou, teve um momento de seca no Canal do Panamá. Tem lugares que tem grandes ondas e questões climáticas de chuva, vento, neve. E isso tudo é porque todo o mar já foi mapeado ou não? Depende. Às vezes eu estou numa calmaria, de repente vem uma tempestade e bagunça toda a minha rota. Hoje em dia tudo isso é muito mais previsível, porque as principais rotas elas já são conhecidas de muito tempo, né? O primeiro modo de transporte entre regiões foi via marítimo, né? Então tudo isso você tem as rotas previstas, você tem a rota que é mais rápida, você tem a rota que é mais demorada, você tem a rota que ela é customizada dependendo de qual companhia marítima vai fazer atracação em qual porto, para qual cliente, para atender qual contrato, né? Então, são rodovias marítimas onde, muitas das vezes, a própria companhia marítima determina essas viagens para cada serviço específico, para entender aquela movimentação e saber qual vai ser realmente a melhor contribuição que vai poder fazer, né, de lucro naquela viagem. Bacana. Existe containers que são específicos, por exemplo, para trazer determinados, sei lá, matéria-prima, alimento, planta. Eles têm, sei lá, aqueles que são gelados, mais quentes, que têm a temperatura, ou questões de segurança, se falar de medicamentos ou outros produtos desse gênero? Existem sim, existem alguns tipos de container diferentes, containers abertos para cargas mais altas, containers refrigerados, aí sim para cargas perecíveis, desde medicações até alimentos. E aí você tem, e cada um tem um custo diferente dentro da operação, né? Então você tem essas diferenciações dependendo do tipo de carga. Então, se você vai fazer um transporte de uma carga refrigerada, né, você tem dentro do terminal onde é armazenado, você tem, né, tomadas, né, se a gente pode colocar de uma forma mais simples, onde mantém toda essa refrigeração do container. Nos navios também é a mesma coisa, como outros tipos, dependendo do tipo de carga que você vai exportar. Vamos falar um pouco dos piratas. Não os piratas do Caribe, mas os piratas de mercadoria. É real? Como é que os navios se protegem? Tem rota mapeada de onde eles vêm ou não? É igual andar em São Paulo. Qualquer hora eu posso ser assaltado ou alguém vir querer me roubar. Como que funciona isso neste mercado? Existem rotas conhecidas mais perigosas, Falam muito da Somália. da Somália, da Guiné, até mesmo no próprio Caribe, fazendo a referência à brincadeira, mas é verdade, né? Então, hoje a pirataria ela existe, ela vem num declínio, né, ao longo dos anos, mas ainda existe. Ainda acontece, por exemplo, na região do Mar Vermelho, uma situação geopolítica com o Iêmen e com o grupo terrorista dos Houthis, por exemplo, onde eles fecharam o Mar Vermelho, se a gente colocar de uma maneira mais simples de se entender, fazendo sequestro de navios, né? Então, sequestro armado. Então,
Teve um caso onde eles chegaram de helicóptero, por exemplo. Eles chegam de helicóptero, eles sequestram o navio, muitas das vezes é para pedir resgate, né? Algumas das vezes é por motivação política, mas nesse caso específico causou um transtorno gigantesco dentro da cadeia logística global. Causou uma disruptura, porque o canal de Suez é o canal que tem uma maior movimentação de navios no mundo. Tá? Então, se você fecha o Mar Vermelho, que é a entrada do canal de Suez, você acaba fazendo as companhias marítimas tendo que refazer as rotas principais, tá? Principalmente que ligam a Ásia e a Europa. E nesse caso, chegaram algumas companhias marítimas a aumentarem de 10 a 15 dias do tempo de trânsito. O que isso significa? Tá, vai demorar mais para minha carga chegar. Na verdade, não. Todas as companhias marítimas têm rotas pré-definidas, produtos pré-definidos. Né? Então, ela está esperando que do ponto A ao ponto B ela faça em 20 dias. Só que depois desses 20 dias, esse navio que chegou aqui, ele já tem uma programação para ir para outro porto, para outra região. Quando você aumenta 14, 15 dias, você acaba o quê? Demorando mais 14 dias, então isso vai atrasar nesse porto, mas consequentemente em todos os próximos. Isso acaba ocasionando o quê? Uma demanda mais alta por navios, porque você tem, né, uma capacidade menor, uma capacidade de carregamento, uma capacidade, então eu tenho menos navios operando naquela rota, porque ele demora mais para chegar. Né? Então, esses são alguns dos exemplos que acabam fazendo a carga chegar num tempo diferente. Você falou do ponto A ao ponto B. Hoje, qual que é a rota mais longa que existe? Depende, não existe uma rota específica porque... De um ponto ao outro. Exato, não depende. Né? Então, existem companhias marítimas que começam uma viagem nos Estados Unidos, começam uma viagem, por exemplo, na costa leste dos Estados Unidos, ali região de Nova York, de Baltimore, descem toda a costa dos Estados Unidos, passam no México, cruzam o Canal do Panamá, fazem toda a costa oeste dos Estados Unidos, fazem a região de Los Angeles, de Tacoma, quase próximo ao Canadá, depois vão para a Ásia, fazem todos os portos asiáticos. Então depende muito. O mesmo navio vai parando e levando de pontos menores, mas ele faz uma rota muito grande. Às vezes ele pega algo de Nova York e vai levar para o Japão e vice-versa, só que é um espaço específico. Os outros ele vai deixando no caminho, então. Exatamente. Para não perder viagem em rota, né? E os containers que caem no mar? A gente vê alguns vídeos no TikTok, principalmente, tombando assim, lar dos tubarões, o que acontece? Já era, ou dependendo, eles afundam, ficam boiando, como que acontece, né? Olha, depende muito da onde, da região, mas obviamente que cada companhia marítima tem planos de ação para também não prejudicar o meio ambiente, né? Isso são ações necessárias até por parte das seguradoras, né? Então depende da região, depende de como foi, se for em alto mar realmente não tem muito o que fazer, né? Então provavelmente vai para o fundo do mar e acaba virando casa de tubarão, que você comentou. Legal. Navios fantasmas. Realmente existem navios abandonados ou não? As empresas tomam esse cuidado. A gente sabe dos navios que afundam, que eu vou fazer uma próxima pergunta sobre isso, mas navios abandonados que nem a gente vê carro na rua, realmente isso é normal ou não? Depende muito da região, isso acontece, ou só quando ele fica atracado e a maré baixa e não consegue tirar? Depende muito, tá? Hoje em dia existe uma regulamentação muito forte sobre a reciclagem dos navios, né? Então, antigamente se via muito, né, onde os navios eles eram deixados de lado, principalmente em regiões como Bangladesh, Paquistão, Índia, onde a companhia marítima, para fazer a reciclagem desse navio, iria gastar muito, porque não é uma reciclagem de um carro, você tem todo um monstro para você fazer todo esse desmanche dele. Então, simplesmente jogavam em praias e a mão de obra, sem nenhuma regulamentação, iam lá pessoas, então isso trazia riscos à saúde das pessoas, riscos sanitários, né? Então, toda essa parte hoje em dia é muito mais regulamentada e regularizada. Então, se você é uma companhia marítima, todas elas são com capital aberto em bolsa, por exemplo, você tem que prestar conta sobre como fazer essa parte de reciclagem, de scrapping, que chama, e você ganha certificados, até isso para materiais para outras empresas utilizarem em outras regiões. Existem navios que naufragaram
anos atrás, décadas, séculos atrás que aparecem, mas hoje em dia não é para ser comum de simplesmente se encontrar um navio fantasma, um Vagando. navio parado em algum lugar, até porque alguém é responsável por aquele navio. Existem as dark fleets, que chamam, que são navios do Irã, navios da Rússia, onde fazem transportes principalmente de países onde existem embargos comerciais. Então, se uma empresa não pode fazer negócio com certos países, existe muito isso. Nossa. Então, você tem empresas são separadas em classes A, B, C, tipos de navio, idade, emissão de poluentes, onde elas não são frotas registradas, mas fazem movimentações de petróleo principalmente, né, e outras cargas. E hoje em dia, é menos frequente navio afundar ou ainda é um tipo de situação que é corriqueira? Não é corriqueira, mas existe. Recentemente, principalmente com o transporte de veículos elétricos, né, isso aumentou muito. Por quê? Tiveram por conta da bateria de lítio, né? Então, para você fazer o transporte de carros com bateria de lítio, você tem certificações e regulamentações para o transporte daquele carro, daquela carga com aquela bateria, porque é uma bateria altamente inflamável e a partir do momento que pega fogo, para apagar o fogo é muito complicado. Não é simplesmente jogar um extintor ou água, né? Existem produtos específicos para você fazer esse transporte. Então você precisa ter a bateria carregada de 30% a 50%, por exemplo, para veículos novos. Muitas companhias marítimas não aceitam transporte de carros elétricos usados, por exemplo, porque não consegue se comprovar qual que é o estado daquela bateria. Então existem algumas regulamentações para isso e tiveram recentemente casos de navios que pegaram fogo, não chegaram a afundar, mas tiveram danos bem severos por conta de incêndios por conta das baterias. Aí quando ele vai atracar, já fica, já vira reciclagem, não dá nem para utilizar, ou o custo de reforma, às vezes a empresa nem compensa. Muitas das vezes não, aí acaba sendo uma discussão muito entre as seguradoras e as companhias marítimas. Legal. E para finalizar, né, para as pessoas que estão nos ouvindo, o que você aconselha, né, para que não tenha nenhum problema quando elas forem começar a querer exportar ou importar? Você falou no começo de toda essa questão burocrática, de regulamentação. Qual que é o conselho que você dá para essas empresas que estão pensando em importar ou exportar? Eu acho que o principal é fazer um planejamento estratégico, entender qual que é o seu produto, qual que é a sua concorrência, qual que é o seu nível de produção. Se você já tem um mercado bem consolidado no Brasil e você vê que tem mercados para exportar, né, entender qual é a cadeia logística que você vai precisar fazer, qual que é o custo envolvido nisso, qual que é a tributação, né, o custo Brasil que a gente costuma falar. Isso precisa ser uma coisa bem estudada antes de começar, porque senão você dá início numa operação e aí no final, quando você vai ver, você vai ter um prejuízo muito grande. Né? Então, entrar em contato com empresas especializadas para fazer esses estudos de viabilidade realmente para qual mercado você quer, qual produto que você tem, se atentar muito ao planejamento dessa parte de transportes, seja ele transporte rodoviário, seja ele entrega ou retirada de cargas em terminais portuários, companhias marítimas ou aéreas, né? Toda essa parte, não ter pressa, né? Porque se você tiver pressa, você vai acabar pulando passos importantes para conseguir entender e, obviamente, ter parceiros na outra ponta, que te auxiliem também, principalmente a entender o mercado do outro lado, porque se para a gente que mora no Brasil e faz essas exportações já é complicado de entender, né, você entender de todas as legislações de outro país também é bem complicado. É o famoso SLA. Todo mundo tem o seu SLA, tem a sua política, tem o seu procedimento. Gui, muito obrigado pelo bate-papo, obrigado por estar aqui, obrigado você que está nos ouvindo. Os meus advogados, a minha área de marketing, minha área financeira, jurídica, tá me dando um toque aqui. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta, compartilhe e ative o sininho. Mas antes, nós temos uma lembrança para o nosso convidado, do nosso novo parceiro. Você já pensou um lugar
onde cada detalhe faz toda a diferença, traz inspiração e criatividade, onde o caderno e a caneta não são um simples acessório, eles transformam sonhos e planejamento em realidade. É isso que você encontra na Jorge Papelaria. Você vai acessar o QR Code aqui, o qual ele vai ir direto para a rede social deles. Eles têm mais de 5 lojas aqui na região do ABC. E ainda mais, nós vamos presentear você com um vale compras de até R$ 100. Então, fique ligado nas redes sociais que essa semana nós vamos deixar todas as regras tudo bonitinho para vocês, tá bom? Então é isso. Acessem o QR Code, curtam a página deles e façam o seu pedido e o seu brinde personalizado. Galera, aproveitando também aqui, quero agradecer os nossos apoiadores, a Colabore, Cowork, Espaços Compartilhados e Inteligentes, também a Ponto BR Filmes e a Ata Publicidade. E para você, um forte abraço, um grande beijo, até o próximo episódio.